Muito boa noite, amigos, telespectadores da Rede Século XXI. Estamos aqui ao vivo no nosso programa Eclésia. É uma alegria entrar na sua casa. O programa Eclésia hoje é muito especial. A gente está num tempo rico da nossa Igreja Católica, um tempo litúrgico que você certamente conhece, que é a Quaresma. A gente vai falar sobre isso. Antes de eu apresentar o nosso comentarista de hoje, queria lembrar, olha só, nós aqui na Rede Século XXI, a gente está no meio de uma campanha muito interessante, chamada campanha Passos da Salvação. As campanhas que nós trabalhamos aqui na Rede Século XXI, normalmente a gente tem dois objetivos, e essa não é diferente. O principal objetivo é o objetivo espiritual, onde nós vamos, então, incentivar, pedir, com nossos amigos colaboradores, nossos sócios, que a gente mergulhe mesmo nessa espiritualidade. E no que diz respeito à parte espiritual dessa campanha, é justamente rezar a Via Sacra. Nós vamos falar, inclusive, no programa de hoje sobre a Via Sacra, sobre esse tempo interessante na igreja que é a Quaresma. Ao rezar a Via Sacra, a gente está certamente mergulhando no mistério da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que tem tudo a ver com esse tempo litúrgico. Além dessa parte da espiritualidade, nós queremos lembrar também, durante esse período, de uma atitude bem prática dos nossos amigos telespectadores, nossos amigos sócios, que é justamente a gente dar passos cada vez mais para o nosso processo de digitalização. A gente conta com a sua ajuda, tá certo? Inclusive, se você fizer a doação nesse mês, você sócio fazer a doação nesse mês, você vai receber na sua casa um livrinho contendo, então, as orações da Via Sacra. E você que não é sócio, você pode se tornar sócio também e nos ajudar nesse mês, nesse importante tempo, nessa importante campanha chamada Passo da Salvação. Você receberá 2 boletos, o normal do mês e um segundo, então, para nos ajudar durante esse bom período, esse rico período da Quaresma. Então, tanto do ponto de vista da espiritualidade, queremos aprofundar e trabalhar, e também contar com a sua generosidade, com a sua doação, que ajuda, então, a manter essa obra de pé, tá certo? Deus lhe pague. E vamos continuar, então, o nosso programa de hoje, que tem tudo a ver com a campanha, que é justamente a Quaresma, que o nosso comentarista já esteve aqui conosco em outras oportunidades. Queria dar uma boa noite ao nosso querido Padre Wander Maia. Boa noite, Padre. Seja mais uma vez bem-vindo. Boa noite, Eric. Boa noite a você que nos acompanha pela Rede Século XXI. Espero mais uma vez poder cooperar para sanar algumas dúvidas, para fervorar a fé do nosso povo, para fazer crescer a sua piedade, Eric. E o tema, como eu disse, é Quaresma. O tema de hoje é Quaresma. Queria então pedir a sua ligação, a sua participação também por e-mail e por telefone para que você comente aqui conosco. Faça a sua pergunta então para o Padre Wander Maia. A gente vai tentar tirar a sua dúvida. A gente vai conversar bastante sobre tudo que envolve esse tempo litúrgico, tá certo? Você pode ligar no 38719620 ou então no eclesia@rs21.com.br, fazer sua pergunta, o comentário. Quem sabe a gente consegue botar aqui na nossa conversa ao vivo a sua dúvida, tá certo? Mas para começar então a nossa conversa, querido Padre Wander, Quaresma é um tempo litúrgico, não é? Sim. E desde sempre, desde o início da igreja, a igreja sempre trabalhou, vamos dizer assim, dividiu o período do ano, no chamado ano litúrgico, entre alguns tempos específicos, como é o tempo da Quaresma. Sempre foi assim? Eric, como em toda a liturgia, vamos dizer, o crescimento dos tempos, a separação, o entendimento de que tudo deveria estar muito bem delineado, veio aos poucos. A liturgia cresceu organicamente a partir dos séculos. É certo que desde o primeiro momento, a necessidade de se viver com o Senhor Jesus, esses 40 dias de oração mais profunda, de penitência, de expiração, de reparação, proposta para todos os cristãos, esteve presente, já incentivado pelos apóstolos. Só que a Quaresma, enquanto tal, ela começa a tomar sua forma definitiva, quase que nos moldes atuais, a partir do século IV. Aí ela surge com toda a força, como um tempo quase que normatizado, estabelecido mesmo, para que todos vivessem. Então que isso o jeito que a gente conhece, o costume vem do século IV, então. No século IV, começa a surgir como para toda a igreja, para toda a comunidade cristã. E tem o costume também, está correto dizer assim, que a Quaresma se inicia na quarta-feira de cinzas, é isso, Padre? Correto, sim. É o início da Quaresma. O início da Quaresma. A 40ª, quarta-feira de cinzas. Que vem então nesse período depois do Carnaval. Aliás, o Carnaval também tem a ver com a Quaresma, não tem? Porque sim. É um período então que depois ia ficar muito tempo sem comer carne, então perfeito. Provavelmente é festa da carne, algo assim, não é isso, Padre? Correto, essa é a tradição mais antiga, já que todos sabiam que se comeria carne até ali, e a partir daquele determinado momento é muito mais. Mas a partir daquele determinado momento se iniciaria uma abstinência que duraria até o domingo pascal. Mas e esse costume das cinzas? Por que a gente usa, então, que a igreja usa esse costume das cinzas? O que ele significa?
Eric, me permite completar um dado? Pois não. A quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina na quinta-feira santa. Logo antes, eu quero determinar isso para que esteja claro para todos. Logo antes da missa em Cena Domini, ou seja, da missa de lava-pés. Certo. Bem claro, o nosso povo conhece a Santa Missa que inicia o Tríduo Pascal como a missa do lava-pés. A hora que inicia a missa do lava-pés, me perdoe fazer essa Sim, parte. fica à vontade. A hora que termina, a hora que começa a missa do lava-pés, termina a quaresma. Agora, as cinzas, a imposição de cinzas como rito litúrgico, como expressão da nossa oração e da nossa celebração, surge no século X, para toda a igreja, praticamente. Não é que não existisse antes. A atualização da presença da imposição de cinzas já nas Escrituras, isso está presente, ela vai acontecendo nos primeiros séculos da igreja, mas é no século X que ela aparece com toda a força. Lembrando a nossa caducidade, que nós somos passageiros, tanto que as duas antífonas de imposição das cinzas da quarta-feira, uma vem do Gênesis e a outra vem dos Evangelhos. Certo. O lembra-te, homem, que és pó, e convertei-vos e crede no Evangelho. É isso então que o ministro, o sacerdote diz na hora que ele impõe as cinzas? Na hora que ele impõe as cinzas, lembrando que tudo passa. Qual sentido tem a nossa vida sobre a terra, se não conhecer, amar e servir a Deus? E ao nos impor as cinzas, o ministro sagrado, primariamente, nos recorda de que condição nós viemos. Nós viemos do humus, do barro, do pó da terra. E o homem sem a glória de Deus, ele é pó, Eric. Inclusive, parece que a gente tinha um costume antigo na igreja, que ficou em desuso a partir do século XIX, de alguns casos, em alguns casos específicos, talvez para querer dar ênfase a certo tipo de penitência, de cobrir o corpo todo com cinza. É por aí mesmo que acontecia? Então, algumas comunidades cristãs específicas viveram a imposição de cinzas, podemos assim dizer, numa versão mais radical, tomando todo o corpo, até atualizando, torno a dizer, o próprio gesto bíblico. Não era um costume difundido universalmente. Por toda a igreja. Mas muito pontual. Sim, aconteceu, mas a tradição sempre remonta à imposição sobre a cabeça. Sobre a cabeça. Inclusive, isso até na igreja primitiva, muitos passavam esse período da quaresma também preparando para o batizado, que acontecia depois no sábado santo, não é isso? É que o que se chama de catecomenato. Certo. A preparação, a grande migração da vida pagã, da vida na carne, na vida mundana, para a vida nova em Deus, a vida nascida do sacrifício de Cristo, da sua paixão, morte e ressurreição. Eric, não só a quaresma. Acreditem no que eu estou dizendo e podem ir a fontes seguras. Esse período de purificação de catecomenato podia durar até 20 anos. 20 anos? Até 20 anos. Puxa vida. Até se receber o batismo. Quer dizer, era algo muito sagrado, de fato. É que no tempo da quaresma isso tomava uma intensidade mais forte. E pensamos que os 3 primeiros séculos, os séculos da perseguição da igreja, foram séculos de uma... Esses 3 primeiros séculos, aqueles séculos que ainda o cristianismo não estava legalizado, livre... O cristianismo das catacumbas. Antes de Constantino. Antes de Constantino, antes da paz de Constantino. Quer dizer, os 3 primeiros séculos antes de surgir a primeira igreja dedicada à glória e ao culto a Deus, onde nós, vamos falar como cristãos, vivíamos nas catacumbas, porque professar a sua fé, testemunhar a sua fé, significava andar muito rente ao martírio. Nesse tempo, o sentido penitencial da igreja era muito forte, Eric. Quer dizer, todos entendiam que a qualquer momento podiam encontrar-se em definitivo com o seu Senhor. E queriam estar prontos para isso. Era um risco real e todos passavam por isso. Claro, imediatamente. Daí que o assumir as consequências de uma vida nova no seu dia a dia, isso veio com muita força. O ser cristão não era algo para um dia na semana ou para um momento de 2 ou 3 horas, mas cada minuto, cada instante portava essa intensidade de ter que se viver uma conversão autêntica, uma mudança de vida radical. Daí que, até se chegar ao batismo, isso se exigia, e já talvez nós vamos falar disso, uma penitência profunda da parte daqueles que se preparavam para descer as águas do batismo.
Já a gente vai falar mais sobre penitência. O senhor falou agora há pouco, mas só para ficar bem claro. Claro. A quaresma se inicia, então, na quarta-feira de cinzas. Sim. E ela termina no início do tríduo pascal. Começou o tríduo pascal, terminou a quaresma. Chama tríduo pascal porque começa na quinta, mas não termina na própria quinta. Não termina na própria quinta. Essa é aquela missa que se estende. Ela começa na quinta, mas vai terminar só no sábado, na vigília pascal. Nós sempre dizemos que é a missa mais longa do ano dura 3 dias. É verdade. Não é verdade? É verdade. Mas é isso que se dá, Eric. O tríduo combina com a vigília pascal. Tá certo. Eu queria deixar uma pergunta para o senhor não vai responder nesse bloco agora, a gente vai para o intervalo, Claro, depois o senhor responde. temos muito a conversar, hein? Temos bastante, um monte de coisa. Mas, por exemplo, a liturgia muda um pouco nesse período. Vai ter alguns costumes que a igreja não continua adotando nesse período da quaresma. E a pergunta para o senhor é isso, o que muda, então, na liturgia nesse período da quaresma? Queria que o senhor comentasse isso depois do intervalo, que a gente vai para o intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta. Mas eu quero lembrar você, faça a sua ligação, aproveite, ligue para a gente no 38719620, ou então mande um e-mail no eclesia@rs21.com.br, faça a sua pergunta, o seu comentário, a gente vai tentar, na medida do possível, responder, comentar aqui com o padre Vander Maia, que está conosco aqui ao vivo no programa Eclésia dessa noite, tá certo? Não sai daí, a gente volta já conversando sobre esse tema interessante que é a quaresma. A gente já volta.